Olá, irmãos e irmãs. A nossa aula de escola dominical hoje vai tratar de um tema que tem sido muito discutido nas nossas reuniões na igreja e que é fundamental para entendermos a vida daqueles que se comprometem a seguir o exemplo de Jesus Cristo. O texto que servirá de base para a nossa conversa de hoje está em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O assunto, portanto, da nossa conversa de hoje será a graça. E quando a gente fala sobre a graça, normalmente se começa sempre com a discussão do seu termo original, qual é a palavra usada para designar a graça que aparece na Escritura, mas nós não pretendemos começar por aí. Nós queremos pensar um pouco a respeito da graça e o que significa viver a graça no século XXI, no século em que nós estamos, estando no Brasil. E, portanto, eu não vou começar com a tradicional análise das palavras hebraicas e gregas a respeito do sentido ou do conceito cristão da graça. Vou, sim, começar pelo nosso contexto, pelo contexto do Brasil no século XXI. Século XXI, Brasil inserido no capitalismo neoliberal, que hoje triunfa em todos os lugares, em sua globalização. Século XXI, no qual o Brasil apresenta igrejas que disputam de maneira bastante ferrenha os novos e os velhos membros, os novos e os velhos dízimos, as novas e as velhas relações com o Estado, Estado com letra maiúscula. Como falar de graça nesse contexto? Quais seriam os contornos que a graça apresentaria nesse contexto, se não nos conformarmos com ele, seguindo a orientação de Paulo em Romanos 12, 1 e 2? Como falar de graça? Que transformações pode gerar em nós ao nos transformar segundo a renovação da nossa mente? Vou começar refletindo sobre os efeitos da graça na pessoa e, portanto, no indivíduo e nas suas relações. Posteriormente, faremos a reflexão sobre os efeitos da graça nas igrejas. Graça, oposto de cálculo. Graça, o valor do sem valor. Pensar e viver a graça não conformadamente significa pensar e viver a graça fora dos padrões do neoliberalismo. Significa, então, acima de tudo, pensar e viver a graça absolutamente desligados do regime do cálculo, da numeração, do lucro, das conquistas de mercados, da ampliação da influência. Qual seria o valor de uma pessoa nesse regime que vivemos, no chamado neoliberalismo? Quanto vale a pessoa que é demitida assim que o lucro da empresa recua algum ponto nos relatórios de desempenho financeiro? Quanto vale uma criança na escola pública que não aprende a ler e a escrever, não aprende a pensar de maneira matemática, não aprende o que supostamente devia aprender, que não pode ser reprovada e ainda assim entra nas estatísticas que provam o quanto os governos gastam com a educação? Como falar de graça pensando no valor que as pessoas adquirem nesse contexto? Graça é o modo de relacionar pessoas em que o valor está na própria relação interpessoal. Graça, um modo de relação entre pessoas valioso por si só, sem objetivos, sem metas, sem resultados. Em tempos mais antigos, os protestantes diriam sem mérito,
A tradição protestante diz graça, favor e merecido. Em nossos tempos, diríamos graça, presente sem preço, valor não avaliável. Graça é simplesmente o modo de Deus se relacionar com a sua criação, sem cobranças, sem valores, sejam eles monetários ou qualquer outro, ou mesmo morais, como muitos evangélicos gostam de destacar, sem metas a serem alcançadas, sem lucro a ser gerido, sem lucro a ser gerenciado. Graça, relação sem qualquer contorno institucionalizado de controle e de verificação. Na graça, portanto, não cabe nenhum tipo de planejamento estratégico ou qualquer outro tipo de planejamento. Não faz parte da graça a avaliação externa, se as metas estão sendo alcançadas ou não. Graça é apenas graça, e nela só Deus é capaz de julgar. Portanto, graça nesse contexto que nós estamos discutindo tem a ver com simplicidade, com gratuidade, com imprevisibilidade, com fortuidade. E por que é assim? Porque no capitalismo a vida é colocada sob o regime do cálculo, do controle, do preço, das metas, das ações estratégicas, das táticas e dos resultados. Olhamos para nós mesmos, olhamos inclusive para a nossa vida profissional, para a área onde trabalhamos e pensamos e avaliamos: somos bem-sucedidos? Estamos indo bem porque somos capazes de avaliar a efetividade, a eficácia da nossa atividade. Olhamos para a nossa vida profissional e pensamos: somos bem-sucedidos porque os resultados provam que somos eficientes. Se você olhar para Jesus, olhar para o seu ministério, para aquilo que ele fez durante o tempo em que proclamou a mensagem do Evangelho aos que viriam a ser seus seguidores, vai perceber que se ele fosse avaliado externamente, como hoje fazemos em muitas das nossas atividades, nós poderíamos chegar à conclusão de que Jesus não foi lá muito bem sucedido como um anunciador, como um proclamador de uma mensagem que deveria ser eficiente a ponto de atingir todo mundo. A própria realidade da igreja, cada vez mais restrita àqueles que seguem o exemplo e as mensagens de Jesus Cristo e se comprometem com seus valores, apesar de a igreja ser hoje considerada como muito bem sucedida, porque ela tem crescido em número, não tem crescido muito em qualidade. Isso pode ser verificado de maneira muito clara no caso do Brasil, onde houve um crescimento imenso na quantidade de igrejas e a sociedade continua sendo desigual, continua sendo injusta e continua sendo opressora, sobretudo daqueles que estão abaixo da linha da pobreza. Nós podemos dizer que o fato de existirem muitas igrejas não tem sido uma evidência de que há muitos cristãos. Graça, portanto, na comunidade do Messias Jesus, é aquela que revela a vida colocada sob o regime da dádiva, do presente, da fantasia, da imaginação, da imprevisibilidade, no regime do Espírito que sopra onde quer, quando quer e como quer. Não há lugar para cálculo, não há lugar para controle, não há lugar para preço, não há lugar para verificação, não há lugar para estratégias e táticas e resultados. A vida na graça de Deus é a vida fortuita. O problema é que a vida fortuita, ou seja, a vida no Espírito, a vida colocada como dádiva e presente, é, nessa sociedade que nós vivemos, o grande demônio, é o grande problema. Desde que nascemos, somos ensinados a não deixar nada ao acaso.
E quando nós fazemos isso, tudo deve ser planejado, tudo deve ser preparado, organizado, devidamente calculado, com a etiqueta de preço visível e disponível. E se você olhar então para a maneira como Jesus ensina aos seus discípulos e fala sobre a vida no Espírito, nós teríamos que dizer, isso tem pouco a ver com o tipo de vida que nós vivemos. Graça é vida sem previsibilidade, sem previsões, sem preços. Viver na graça de Deus, com Deus, é viver uma relação que é valiosa simplesmente porque existe. Não esperar nada de Deus, não cobrar nada de Deus, não exigir nada de Deus. Não, para usar uma expressão que está na moda, sobretudo entre os pentecostais, não mover Deus a fazer coisa alguma. Apenas viver com Deus. Melhor, apenas viver Deus. Em tua destra há delícias perpetuamente, diz o salmista. Viver Deus sem cálculo, sem preço, sem avaliação, sem demandas. Viver graça, viver graciosamente, viver de graça. Muito bem, se essa é a compreensão que nós estamos apresentando para a pessoa como um indivíduo, como é que seria a graça no século XXI relativa à comunidade eclesial? Se na primeira parte o foco recaiu sobre o que nós poderíamos chamar de essência da graça, a gratuidade, a fortuidade da vida no mundo criado por Deus, a graça como ausência de cálculo, oposta à regra do mundo capitalista em que vivemos, onde tudo é calculado, ponderado e medido, se é ausência de cálculo, como que seria então em relação à igreja? Há muito tempo se debate nas igrejas a relação entre esse carisma, que nós podemos chamar de efeito da graça, e a instituição, que é o efeito do cálculo. Costumeiramente, nós defendemos a prioridade do carisma sobre a instituição. Se você olhar no próprio documento oficial da igreja, que é chamado de Princípios de Fé e Ordem, você vai encontrar a ideia de que a igreja prioriza os carismas sobre os dogmas, que nós damos mais valor para o carisma, para a graça, do que propriamente para a instituição, para o efeito do cálculo. Mas, em termos práticos, nenhuma denominação cristã tem feito qualquer coisa para colocar em prática a supremacia da graça. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que precisamos começar a pensar e viver a comunidade eclesial, ou seja, a igreja, como um espaço-tempo de equidade. Mesmo valor, mesma responsabilidade. Equidade é uma das traduções da graça na vida eclesial. Todas as pessoas que participam da igreja possuem o mesmo valor. Não vale qualquer outro tipo de cálculo. As lideranças, portanto, precisam pensar em si mesmas como servas de Deus e servas da comunidade. Ah, mas eu não sou da liderança, eu sou apenas um membro da igreja. O valor é exatamente o mesmo entre quem lidera e quem é liderado. Não há lugar para cálculo na vida da igreja, na vida da comunidade eclesial. Mesmo valor, mesma responsabilidade e, portanto, um novo estilo de liderança baseada no carisma, na graça. Liderar em graça é liderar sem hierarquia, sem autoridade, sem dominação. E você vai dizer assim, mas como é que vai se liderar sem autoridade? A autoridade não está na posição, a autoridade não está na pessoa, a autoridade não está no cargo que se ocupa, porque liderar em graça
Antes é dar exemplo. Antes é simplesmente viver e praticar o dom ou os dons que Deus nos deu. O exemplo a ser dado pelas lideranças não é diferente do exemplo a ser dado pelos liderados. E aqui nós temos então a ideia de equidade. Se você só espera exemplo de quem é líder, mas quem é liderado não precisa dar exemplo, você já extinguiu a equidade que nós acabamos de citar. E quando você extingue a equidade, você extingue a graça. Graça, portanto, enquanto ausência de cálculo na comunidade eclesial, na igreja, também implica em valorizar diferentemente. O que conta na igreja não é o número de membros, o número de cultos, o número de prédios, o número de reais arrecadados. O que conta na igreja é simplesmente a relação entre os seus membros. A comunidade eclesial tem valor apenas porque ela existe. Tem valor porque cada membro da comunidade é valioso apenas por ser membro da comunidade, por ser um com o Messias, por ser um com aqueles que, como ele, também creem. O que conta na comunidade eclesial, na graça, é que todos e todas são um no Messias. Não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, não há rico, não há pobre. Não há quem é diplomado e quem não é diplomado. Uma igreja cheia de graça é uma igreja vazia de discriminações de todo e qualquer tipo. Seja ela econômica, política, religiosa, sexual, ou seja qual for. Em uma linguagem mais tipicamente bíblica, uma comunidade sem julgamentos, ou seja, uma comunidade em que ninguém julga ninguém. Equidade, ausência de cálculo, graça enquanto fidelidade mútua. O que caracteriza a comunidade carismática, gerida e gerada pela graça, é então a fidelidade mútua. Nem mesmo os dons devem ser usados para calcular ou para valorizar as pessoas. Nem mesmo a missão, enquanto esta é pensada como atividade obrigatória da igreja. Apenas a fidelidade mútua. Se somos fiéis uns aos outros, seremos fiéis também a Deus. Fiéis a Deus, seremos também fiéis à sua criação inteira. E a partir desta fidelidade, a missão acontece e acontece na equidade do não cálculo. Missão assim se torna algo leve. Dons espirituais se tornam prazer em servir. Ninguém tem mais poder do que outro. Ninguém tem mais graça. E se ninguém tem mais graça do que o outro, então nós temos de fato uma comunidade, com unidade, com equidade, com diversidade, com missão, com ministério, com dom. Efeitos da graça, manifestações da fidelidade. Fidelidade, então, se torna sinônimo de amor mútuo. Amor sem cobranças, sem estruturações, sem organizações, sem nada desse tipo. O culto pode ser assim ou assado. O sermão pode existir ou não. O louvor pode ser musical ou não. A doxologia pode ser usada ou não. Graça, plena liberdade em relação a formas e estruturas, quer litúrgicas, quer políticas, quer ministeriais. Portanto, nós teríamos uma comunidade eclesial carismática, vida aberta a múltiplas possibilidades, múltiplas formas, múltiplos modos de ser e de agir. Apenas graça. Todas as outras coisas fluiriam naturalmente. Apenas graça. Ausência de hierarquias, de cálculos, de organizações. Graça também é uma forma humana de agir. Haja com graça, apenas graça. Abraço a todos.